chegamos? Chegamos. Quem chegou primeiro com a gente? A Nayane, lá da nossa igreja, a esposa do Douglas, né? O pessoal está começando a chegar. Meu marido chegou, que eu vi. Meu marido é ex-Etopsi. Ah, Igor tocou saxofone na Igreja de Cristo ali da Tenente Luiz Meireles por um tempo. Nossa, não tô lembrado, não. Depois eu te mando mais fotos. É. Hoje foi a tarde das fotos, né, Ricardo? Tarde das fotos, exatamente. Impliquei com tanta gente, mandei foto pra Carol. Ah, Carol canta. Se Carol cantar, eu choro aqui. Não vai dar certo, Carol. Se você cantar, eu começo a chorar. Quem entrou também é Isabel, da família Querino. São os queridos, os querinos. Agostinho Lopes e família vão estar presentes, não vão? Ah, acredito que sim. Sabe o que eu fiz? Para os mais íntimos, eu mandei uma ameaça. Eu falei assim, ou esteja presente, ou eu vou botar uma foto antiga. Igual aqui na cidade, brincando com... As primeiras semanas que foi proibido sair, eu falei assim, a amiga que eu ver na rua, eu posto uma foto antiga, na época que a gente não tinha estética e beleza a nosso favor. Oi, Lívia! Tudo bom com você? Bem, você? Tudo bem. Você viu as fotos antigas? Vi. Dá saudade? Dá saudade. Dá saudade. É bom. E aí, como é que estão todos? Bem, graças a Deus. Bem. Família bem, sogros, sogros, pais. Ah, que bem. Os pais demoraram um pouquinho a seguir a regra. Meu pai é um pouquinho mais difícil, mas já enquadrou já. Enquadrou? Já. Que bom. Não, minha mãe foi até facinho, graças a Deus. Ela foi bem obediente. É. Que bom. Tua mãe é um amorzinho. Ela vai passar por aqui, vai ver a gente ou você mostra depois? Eu vou mostrar depois para ela. Tá, joia. Davidson chegou aqui, vai dar um. Aqui, Carol. Opa. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Quando a gente puder sair, a gente vai cortar o cabelo, tá? Nem barba, nem cabelo. Aqui semana passada, o rapaz que corta meu cabelo, né? Com os salões fechados, ele começou a atender em casa. E aí ele veio aqui em casa. Ele cortar meu cabelo em casa. Porque mas é a prova que está seguindo a regra, né? Desse jeito. Isso mesmo. Vamos seguindo, né? É isso aí. A Aline chegou. A Aline tá aí. Uma galera também. boa já aí. No... Temos uma turma boa, né? Para começar essa live. Kelly Nancy, da Igreja de Cristo do Garavelo, lá do pastor David também está aqui, né? Identificando algumas pessoas. Pastor Davidson, meu xará? Não, David. É David. Ah, David. Tony. Ele tem feito umas lives. Tem, eu fiz uma com ele agora, recente. Foi muito boa também. Que bom. Ele é bem eloquente, né? Assim, para estar falando um monte de palavra. Tá bom. Que bom te ver, Davidson. Muito bom. Valeu, um abraço para vocês aí, saudade. Ele vai para os comentários encher a gente de pergunta. Já preparou cada pergunta. Tem um caderninho lá com várias perguntas. Tudo para arquiteto. Meu Deus do céu. Ai. Não tá certo. Gente, a gente vai começar a nossa live de hoje. Hoje nós estamos falando sobre rotinas na família em tempos de mudanças. E eu quero incentivar você a interagir conosco, fazer as suas perguntas. Aqui no Instagram, na parte de baixo, lá você tem a caixinha de comentário e logo ao lado você tem uma caixa com um retângulo com um ponto de interrogação. Você pode mandar suas perguntas ali e nós vamos interagindo com você
à medida que a nossa live vai decorrendo. Nessa caixa do ponto de interrogação, as perguntas elas podem ser publicadas aqui para que todos vejam, tá certo? Então, se você prefere fazer uma pergunta um pouco mais reservada, né? Se bem que, assim, nos comentários todo mundo está vendo, né? Mas a gente tem a oportunidade de voltar com essas perguntas e publicar aqui. É muito importante que você esteja interagindo conosco, enviando as suas dúvidas, né? É verdade, Érica? Tudo que eu não souber, o Ricardo está aqui para responder. Vamos responder juntos. Coisa de amigo, né? Coisa de amigo. De amigo de muitos tempos, né? Quando você falou, né? Um amigo de mais de 20 anos. Gente, eu fui fazer as contas. É isso mesmo, são 20 anos. É isso mesmo. Está casado tem 18 anos. 18 anos de casado. Nós vamos fazer, né? Fazemos 18 anos de casado. Quer dizer, já tinha mais atingiram a maioridade. Pois é. Vamos atingindo a maioridade. Muito bom, muito bom. É uma flecha o tempo, né? É uma flecha. Né? Quando a gente menos vê, né? De vez em quando eu converso com algumas pessoas, pergunto, e as crianças? Eu falei, que criança? Não tem criança mais em casa. Né? Elisa já tem 15 anos, vai fazer 15 anos em julho. Miguel já está indo para 8, em novembro. Né? Não tem criança mais em casa. Né? Criança de colinho, né? Não, acabou. Agora já é adolescente e... Quase junior. Quase um junior já. Essa geração é bastante antecipada, né, Ricardo? Sim. Eles estão muito à frente. Uma coisa, eu já sei. Não, isso eu já sei. Tudo. Não tem vivência, mas já acha que sabe, né? É verdade. Eles não têm a vivência, mas eles têm acesso à informação, né? E aí eles acham que a informação transforma em experiência, né? E não é bem assim, né? Esse é o grande questionamento. Tá certo? É verdade. Aqui, deixa eu mostrar só uma fotinha para a galera que está aí, olha. Somos 17 mais 3, 20. Esse tipo de conta eu sei fazer. Deixa eu só passar essa fotinha aqui. Só essa. Carol, vai ser rápido. Não vai doer. Gente, olha isso. Quantos aninhos? Olha você aqui no cantinho. O Anjo Gabriel, lembra? Lembro. Emerson vai chegar aí daqui a pouquinho. Isabela tá na frente aí no coral. Isso, a Érica Enes do lado da tia Leda. Carol, a Isabela já Carol, Jesus amado. Já. E a gente brincava com os Reis Magos, porque foi na época daquele comercial DDD, e eles estavam nas cores do DDD, sabe? É verdade. Carol, não vou abrir o baú aqui, fica tranquila. Só quero mostrar que eu já fui magra. Quero falar nada do Ricardo, só quero mostrar que eu já fui magra. Eu também. Eunice, sabe o que é isso? Jantar dos namorados. Aí os solteiros trabalhavam, sabe? Então, a gente estava lá trabalhando, né, Ricardo? Com sol 40 no coração. Se sentindo igual Adão, né? No Jardim do Éden, antes de Deus criar Eva, né? Vendo o boi com a vaquinha, vendo o leão com a leoa, vendo, né? Os animais ali todos juntos e a gente sozinho, né? Ricardo me contou muito dessas festas por aí de namorado e ele lá sozinho, né? Meu Deus, sozinho. É uma... Mas a recompensa chega, Varoa. Oh, isso um dia já foi problema, hoje é recompensa. Ai, graças a Deus. E aí eu me lembro que a Pena também tá aqui com a gente na live, né? E aí eu me lembro, não sei se o Antônio Pena. Ele tá aqui. E aí eu me lembro de uma piadinha que o Bruno, não sei se ele está participando, o Bruno contava, né? Perguntava se Adão tinha umbigo ou não. Você lembra dessa pergunta, dessa piada que ele contava? Né? Quando ele foi perguntar para Deus por que ele não tinha uma companheira, Deus foi lá e
da barriga dele e falou, ah, garoto, e fez um umbigo de Adão. Olha, eu voltei para o seminário ano passado e esse tipo de pergunta não esgotou, não. A gente adulteceu, mas tem quem faça a pergunta que você pensa, por que parou para pensar nisso, né? Mas ainda tem, ainda tem. Então tá certo, vamos dar início, né, a alguns comentários que a gente elaborou durante essa semana, né? Eu e a Érica conversamos. Muita negociação com esse tema, né, Érica? Uhum. Né, o primeiro tema foi recusado de pronto. E partimos para uma outra linha, né? Então hoje nós vamos falar sobre rotinas na família em tempos de mudança. Esse tempo que nós estamos vivendo, a gente está enfrentando uma mudança completa nas nossas rotinas, né? A gente tem uma variedade de rotinas diferentes. Então, você tem pessoas que continuam trabalhando porque estão nos serviços essenciais, você tem pessoas que estão em home office, você tem pessoas que estão com contrato de trabalho suspenso, e as crianças estão em casa, né? Todo lugar do Brasil, as aulas estão suspensas e as crianças estão em casa estudando na medida do possível, de maneira online, e tudo isso bagunçou a rotina de casa. Eu estava falando até numa outra live, se um casal ele passava assim, de 6 a 8 horas por dia juntos, sem contar o tempo dormindo, né? Mas, assim, aquele tempo acordado, o tempo que podia compartilhar, conversar e tal, esse tempo aumentou para 16, 18 horas, né? E aí vem as grandes crises, né? Vem os confrontos, vem até numa live, a psicóloga, a Eliane Bertolucci, falou que nesse tempo, por conta dessa alta convivência, né? Desse tempo maior de convivência, as imperfeições elas são mais evidenciadas ainda, né? E aí a gente está enfrentando tudo isso, nessas mudanças drásticas nos últimos meses, na rotina de trabalho, na rotina de estudo, na rotina de lazer, né? Se é que existe algum lazer, porque agora nem passeio a gente pode fazer, se bem que a gente anda aqui em Goiânia, os parques estão lotados, as pessoas estão saindo e, né? Não estão muito preocupados, parece. Não sei como é que está em Teresópolis. Mas qual é o impacto dessas mudanças das rotinas nas relações familiares, né? Entre os cônjuges e entre pais e filhos? Então, Ricardo, eu percebo, eu saio uma vez por semana, porque na minha clã eu sou a única que não estou na zona de risco. Que bom poder falar rindo, né? Porque eu tenho o prazer de levar ali comida para os meus pais, tenho o prazer de fazer as coisas aqui para casa e força e vigor. Eu optei por olhar a vida por essa ótica. Que bom que sou eu essa pessoa, né? Ao invés de ficar lamuriando, reclamando. Mas o impacto, essa palavra é forte, né? E significa chocado contra, impelido. Então, o impacto lançou as famílias numa ruptura de um ritmo muito frenético. Porque eu transitei na educação da creche até o ensino médio. E, às vezes, para achar os pais para conversar, você precisa caçar o pai com lupa. Eu preciso conversar com esse pai, eu preciso conhecer essa família. Nos anos 90, aqui em Teresópolis, não colou creche, não tinha clientela para creche. Hoje em dia, na educação, a necessidade maior é de creche. E uma crechezinha que a criança ficaria de 1 às 6, hoje em dia fica tranquilamente de 7 às 7, de 8 às 6. E isso não é um julgamento, isso é uma avaliação do que é a pós-modernidade. Então, esse impacto veio causando alguns danos, sim. E a gente precisa reconhecer os dados de realidade desses danos. Foi impactante, chocado, e não deu tempo de se readaptar ou se
trabalhar para essa grande frequência em casa na primeira quinzena com uma agenda em suspenso, porque a gente viveu 15 dias do que será. Muitas pessoas, como as que ainda estão, em negação. Não, não é nada, é lá no outro país, não vai chegar aqui. Então, houve esse impacto, sim, é real e a gente precisa primeiro reconhecer. Senão, não tem como trabalhar, né? Eu até estava lendo algo sobre as etapas, né? Como é interessante, que as etapas do enfrentamento das mudanças drásticas na rotina são muito semelhantes às etapas do luto, né? Você falando aí da negação, a primeira etapa, né? A primeira fase é a negação. Pode estar acontecendo. E aí, como você falou, tem muita gente negando isso, né? Aí depois vem a questão da culpa, né? O que eu fiz para merecer isso e tal, uma série de coisas. E a gente percebe que você falou algo muito interessante. Os 15 primeiros dias foram mais tensos, exatamente, né? Eu acho que a gente enfrentou bem isso aqui, né? Bem assim, essa tensão do como vai ser, né? Do você ficar em casa, as crianças estão em casa, toda aquela mudança na rotina que você tem que se adaptar, a incerteza do amanhã, e aí você começa a viver conflitos, né? Porque você tinha uma rotina e parece que não tinha mais nada que fazer, né? E não tinha mais o que fazer, exatamente. O que fazer juntos, né? É uma coisa engraçada. Porque, por exemplo, até na questão conjugal, quando você entra em férias, né, por exemplo, a gente sempre tira férias juntos. Então, a gente vai viajar, a gente viaja todo mundo. Se não, a gente tem a oportunidade de sair, de passear, de ir a shopping, de ir no parque, de ir em Caldas Novas, né, que é a praia do Goiano. Praia boa. É boa, né? Mas não tem mais essa possibilidade. Né? Os shoppings estão todos fechados. Só funciona a praça de alimentação e ainda assim por delivery. Você não pode sentar. Hoje o cliente me ligou para a gente marcar uma reunião de um projeto que ele quer fazer, e aí a gente se deparou. Onde que a gente vai se reunir? Porque você não tem mais lugar. Né? Esses lugares onde você pode sentar com alguém e discutir alguns aspectos de trabalho e tal, não existem mais. Né? Então, o primeiro grande impacto, eu acho que é essa adaptação, é o tomar pé da situação. Né? Peraí, só um instantinho. Meti a mão aqui. Meti a mão no fone. O fone voou. A Nisso vai só ver um negócio ali com o Miguel, daqui a pouco ela volta. Então, eu acho que o momento tenso foi exatamente os 15 primeiros dias. Né? Desse tomar pé da situação. O que vai ser? Né? Uma que você não tinha previsão nenhuma, né? De quanto tempo isso ia durar, como que ia ser. Né? E né, o que vem depois disso tudo. Né? Ficamos suspensos e esperando, né, as pessoas mais conscientes passou a olhar os órgãos oficiais para fazer o balanço, porque num processo de educação emocional, em qualquer momento de impacto, a gente vai pela razão, pensar, analisar dados, entra em contato com o que está sentindo, tristeza, medo, raiva, para dessa calibração decidir. Mas educação emocional é um tema novo, né, Ricardo? Né, Denis? Não é uma coisa de base, a gente não teve essa matéria lá na educação infantil, no jardim de infância. Não, a gente está aprendendo agora. Então, nesses processos em que a vida parece que nos tira o chão, a calibração interna faz com que a gente procure os órgãos oficiais, trate as coisas como fatos reais e não vai para o campo imaginário. O que é para o campo imaginário? O que será? Mas vai acontecer? Mas eu tossi, espirrei, eu vou morrer? Esses pensamentos nebulosos
que amplifica e causa uma angústia absurda. E o ritmo de ansiedade, o nível de ansiedade vai lá na lua. Eu paro nessa quinzena, primeira quinzena, órgãos oficiais, o que é real dentro do meu cenário e como eu posso atuar a partir disso. Então, debaixo do mesmo teto, com essa citação aí da psicóloga que você falou, de fato, a agenda ficou aberta. E aí? Só que, Ricardo, você deu o exemplo de Caldas Novas e me fez lembrar assim que a gente casa porque quer ficar junto, não é, querido? Isso aí. Por favor, é isso, não É é? isso. A gente casa porque quer ficar junto. Mas, de repente, a gente enche a agenda de uma forma que o casamento está ocupado. Quero filho. Mas, de repente, encheu a agenda de uma forma que praticamente não vê o filho. Então, esse momento embrionário também está nos habilitando para relações íntimas. Não vai ser mais a natureza que vai tacar essa verdade para a gente. Olha, vocês estavam num frenesi tão grande e agora vocês precisam se olhar sem entretenimento, se olhar sem função executiva, pagar, produzir, feito máquina, sabe? Que chega no final do dia exausto. Aí a gente tem que fazer igual as famílias anos 50, me dá uma palavra porque papai está exausto. Exatamente. Então, chegamos nesse nível que a natureza falou, para aí, que para onde vocês estavam indo seria péssimo, é um abismo. E vocês estão antes de chegar lá, né? Você vê, a natureza parou até o Flamengo, né, Ricardo? Eu não sei o time do Ricardo. Qual é o seu time? Só a natureza para fazer isso, Davis? Só, velho. Flamenguista, Ricardo. Não. Ricardo, qual é o seu time? Hã? Qual é o seu time? Eu digo que eu sou um corintiano meio desnaturado, né? Porque eu sou do interior de São Paulo e é herança familiar. Meu avô é corintiano, meus avós, né? Tanto de pai de pai quanto de pai de mãe. Meu pai era corintiano e tal. Assim, mas se você me perguntar quais são os jogadores do Corinthians, eu só lembro do Cássio. Só isso. E o Miguel? Qual é o time do Miguel? O Miguel tem hora que ele fala que é flamenguista, né? Influência do Arthur, que é o filho do Marcelo Carioca, né? E ele tem ele tem uma relação muito... gosta muito do Arthur, né? E acaba se referenciando nele em algumas coisas, né? Então tem hora que ele fala que é flamenguista, depois ele fala que não é e tal. Ainda não... Por aí. Galera, refresca a nossa memória, Carol, Aline, a turma toda aí, vai colocando o time. Antônio é óbvio, Antônio é vascaíno, então ele que nem tente dizer nada ao contrário. Misericórdia, Antônio. Mas foi bom. Um dia Jesus te liberta disso. Foi bom lembrar de time, porque tratando de família, o último culto que nós fomos ao vivo tinha jogo do Flamengo, foi uma quarta-feira. E eu continuo naquele ritual de acabou o culto, eu quero falar com as pessoas, abraçar as pessoas. E meu cônjuge, eu vou falar bonito. Vambora. Tem jogo do Flamengo. Vambora. Quer dizer, tive que vir correndo para casa. Aí eu cobrei a primeira vez, tá vendo? Ó, foi o último culto presencial antes dessa pandemia e eu não pude ficar, a gente precisa rever isso. Passados dias, falei outra vez. Quando eu ia falar a terceira, Ricardo, eu me corrigi, eu falei assim, isso já tá chato. Lá na quarta-feira foi o que pôde fazer, ele estava interessado, eu não mostrei tanta vontade de ficar. Foi o último jogo do Flamengo que eu vi. E aí? Então, e sabe-se lá quando você verá outro. É isso. Casal precisa se acostumar também com esses ajustes. Antes de falar, ver a importância desse falar, qual é o ganho para os dois. Longe de nós bancar o casal maravilha, que a gente de fato não é. Somos completamente diferentes. A gaveta tá cheia de faca. Mas, de fato, foi o que a gente mais ganhou no casamento, não sei porquê. Foi faqueiro. Como a gente ganhou com faqueiro? Foi muita faca. Distribuir. Como é que é aquele casal... Tem um filme que tem Senhor e Senhora Smith, aí pensar Senhor e Senhora Sherman. Gosto. Bota um gospel no final para dar certo.
Então, casal tem disso, precisa, antes da permitir a fala, calibrar se aquilo é ganho para os dois. Porque se for ganho para um só, talvez não valha a pena pronunciar. Porque se um só ganhar, o outro vai sofrer, esse sofrimento vai reverberar. É casal, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa, como você falou, né? O casal ele é diferente, né? Eu e a Eunice somos muito diferentes um do outro, né? E esse período de quarentena, né? De isolamento, a gente tem ajustado muita coisa, a gente tem percebido que muita coisa no nosso relacionamento tem se ajustado de uma maneira melhor. Acho que pela dedicação do tempo, a gente conseguiu ajustar algumas coisas que a gente estava levando tempo para poder ajustar, né? Então, eu acho que é uma vantagem, é saber usar esse tempo. Na relação com os filhos, né? A sobrecarga, por exemplo, Elisa, esses tempos para trás aí, estava acumulada de tarefa, né, da escola. Está no 9º ano, mas a gente percebeu que era por conta de uma má gerência do tempo. Então, é momento de ensinar esses aspectos. Saber gerenciar tempo, de saber gerenciar as suas tarefas, né? Para que você seja assertivo naquilo que você está fazendo, né? É um tempo tanto, né, de aproximação conjugal, quanto de aproximação paternal, maternal dos filhos, e de ensinar valores, né? É igual você falou, a questão muitas vezes a gente como pai, como mãe, às vezes a gente fala, né? Porque é papel nosso cobrar, é papel nosso tá ali em cima, tá fazendo, tá cumprindo, né? Os prazos, os cronogramas e tal. Mas muitas vezes a gente nisso acaba falando algo que não agrega nada, né? Você deu o exemplo da relação conjugal, mas muitas vezes na relação com os filhos isso também acontece, né? Sim, acontece. E olha que lindo na natureza que o Pai, o autor da vida, estabeleceu para gente. Eu percebo o quanto Deus ama a hierarquia. Primeiro os pais, depois os filhos. E se uma casa como a sua são 4, você e Eunice são um sistema. Você e Miguel é outro sistema. Você e Elisa outro sistema. Então, são só 4. Mas multiplica cada relação para ver quanto desdobramento. E a forma como você vai falar com Elisa é uma, e o pai que você é para Miguel é completamente diferente. Então, esse tempo de intimidade forçada também está fazendo a gente, igual o Windows, atualizar as relações. Isso está sendo bom, porque o que o Ricardo gostava em 1997 não é mais o que o Ricardo gosta em 2020. Então, esse tempo de atualização tem sido bom, por mais que em algum momento traga a tristeza, traga o medo. Não há problema, essas emoções estão em nós como um mecanismo de sobrevivência e preservação da vida. Se a gente acolher as emoções, a partir dessa fala eu me senti triste, mas eu vou pensar melhor sobre isso. Não tem problema falar em termos emocionais. Puxa vida, com essa notícia aí eu senti medo. Então, no culto doméstico, a gente vai dedicar um tempo sobre isso, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, vamos orar a palavra. E aí vai afinando. Vai ter momento angustiante, vai ter momento difícil, mas a disposição do coração, Ricardo, vai conduzir os métodos. E se 2 dispostos se atraem, né? Sim. Uma questão também, né? É a questão de saber reconhecer que a emoção é sua. Não terceirizar, por exemplo. Fulano me entristeceu. Não, a tristeza é sua. Eu me senti. E é sentir e saber que o comportamento do outro pode te entristecer, mas a tristeza continua sendo sua. Então, é chegar para o outro e falar, esse comportamento me causou tristeza.
Ou seja, não é a pessoa, mas é o comportamento que a pessoa... E saber separar isso ajuda muito no processo de relação. Saber passar isso também para os filhos, de forma que os filhos possam já fazer contato com as emoções desde cedo é importante. Alguém enviou pergunta? Olha, por enquanto parece que não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem nenhuma pergunta. Pessoal, deixa eu só lembrar vocês, se você tem alguma pergunta sobre rotina na família, em tempos de mudança, como lidar com alguma coisa, talvez você queira fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, aqui no Instagram, ao lado da caixa dos comentários, tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Você pode mandar a sua pergunta e nós vamos responder aqui durante a live, tá certo? Então, quem está atento aí, pode mandar suas perguntas para nós. A gente vai recebendo aqui. Para mim não aparece, Ricardo. Hã? Esse quadradinho de interrogação não aparece. Dele não aparece. Não aparece? Tem o comentário aí. Do lado aparece uma seta e um coração. Pontinhos. Os 3 pontinhos. Não. Agora, não aparece. Envie uma solicitação para participar. Não. No meu caso, não aparece. Quem não tiver o quadradinho com o ponto de interrogação, então pode mandar as perguntas nos comentários, né? Direto aí, para todo mundo ver. Isso. Até vou compartilhar um comentário aqui, já dentro aqui. Adriana e Maísa, né? Dizendo assim, sinto que os filhos adolescentes sentem falta do espaço deles que estavam começando a descobrir. E aí? O que você fala para nós aí? Os adolescentes estão... Sentem falta do espaço deles, que estavam começando a descobrir. E esse espaço, eu compreendo, é um espaço social, é um espaço geográfico, ia passear em tal lugar, ia conhecer tal pessoa, ia liderar algum trabalho e tal. Ele está só adiado, não está cancelado. E esse adolescente pode viver em um trimestre, em qualidade, o que ele não viveu em um ano. Então, eu sugiro que substitua a palavra cancelar, o verbo cancelar, por adiar. A vida tem disso, né? Existe o tempo do relógio e existe o tempo de qualidade, que não é do relógio, né? É o tempo divino. Então, vamos ter fé no futuro de que vai haver uma recuperação. Eu gosto muito da metáfora da flecha, porque a flecha faz o recuo, né? Para ela atingir lá o alvo. A gente está nesse momento de recuo. Agora, a gente precisa mirar para o alvo certo. E esse aspecto social do adolescente que é tão importante, o aspecto estudantil, eu percebo alguns adolescentes angustiados com a questão do Enem, porque essa readaptação online está um pouco distante do que é o presencial. É bom, mas o presencial tem um plus. Espero acontecer, porque o próximo semestre pode surpreender. E se eu poupar energia agora, o que será, o e se, é uma gastura energética sem precedente. Vai uma energia de ralo abaixo desnecessária. Então, se eu economizar energia agora, mirar no alvo certo, fazer o que eu posso agora, porque na ânsia de querer fazer o que eu não posso, o que está impedido, eu posso perder a visão do melhor que está acontecendo agora. Não é assim? Ela até complementou aqui a pergunta com relação a essa... foi uma pergunta semelhante que eu recebi numa live de casais. Acho que foi com o pastor David, sobre a questão do espaço, né? Porque quando a gente está trabalhando, né, está na nossa rotina normal, a gente tem o nosso espaço, né? Até uma brincadeira, né, que o pastor Cláudio Duarte faz, né, da caixa do nada que o homem tem, né? Ele chega em casa, ele senta na frente da televisão, pega o controle e vai passando. E aí a mulher pergunta, o que você está vendo? Nada, né? É a caixa do nada. Então, esse espaço. Com esse isolamento, né, o fato da família estar 24 horas junto, dentro de casa,
esse espaço, não só dos cônjuges, mas também dos filhos, né? Os filhos estavam começando a encontrar seus espaços, né? Seus momentos de individualidade e tal. Como fica isso? Como se respeita esse espaço dentro de um convívio que está superdimensionado agora por conta do isolamento? É uma rotina muito intensa juntos, né? Isso. Individualidade. Bom, não é algo que o espaço geográfico determina. Eu posso estar no mesmo cômodo e eu comigo, com o meu diálogo interno. Eu percebo que os filhos gostam daquela coisa do quarto, é a fase do quarto, né? Hoje não, hoje como adulta, se baixar a lei hoje que foi exterminado o corona, a primeira coisa que eu quero fazer é correr e abraçar meus pais. Quero ficar em quarto nenhum, eu quero estar com eles, recuperar esse tempo. Esse adolescente vai adultecer e ele vai conseguir valorizar essa relação como nós valorizamos hoje na fase adulta. Essa individualidade, ela pode ser estabelecida num tempo de qualidade e saindo da função egóica. O mundo não fica orbitando em volta de mim. Os índios, Ricardo, nos ensinam muito sobre coletividade. E ao invés de querer a minha individualidade agora, eu posso falar assim, o que a gente pode fazer em cooperação? O que a gente pode... Se até 3 da tarde a gente for uma unidade, um time cooperativo, na parte mais da fim da tarde, eu posso ficar lá no quartinho, eu posso ficar no quintal, eu posso ir para a varanda, estabelecer o espaço, mas um dia inteiro distante. Então, a palavra cooperação agora ela é muito forte. Por quê? A gente tem emoção de repulsão ou de atração. Então, se eu estou também te repelindo muito, eu preciso saber o que passa dentro de mim para eu querer mais distanciamento. Eu já estou distante do grupo social externo. O que está acontecendo comigo que eu também estou com energia de repulsa para aqueles que estão mais próximos a mim, que é o meu time, o meu verdadeiro time. Porque passa um trem na nossa vida. Você olha para o lado, tem pai e mãe. Não é? Então, sim, essa pergunta precisa ser feita, seja para o adolescente, seja para o adulto. O que me faz querer cada vez mais introspecção, cada vez mais individualidade? Indivíduo significa o ser que não se divide. Eu não me divido mesmo, mas eu quero viver em comunhão, em união. Então, são perguntas internas. E a pergunta brota no coração, Ricardo. Não é uma pergunta de livro. Cada cultura familiar, o ser que viveu aquela cultura, que vive aquele modo de ser e de viver, vai brotar a resposta. E, às vezes, pode ser uma tristezinha, uma mágoa, um ressentimento. O que é ressentimento? Sentir novamente. E aí, com muito respeito, eu posso falar. Alguma coisa que está incomodando, mas na linha do respeito, não da acusação. Certo. Uma coisa que é interessante, até partindo para a nossa segunda pergunta, né? Dentro de uma família, eu vi isso aqui, né? E a gente vê também com outras famílias, né? Que estão junto de nós, né? A gente tem o nosso pequeno grupo, né? Nossa célula, que reúne aqui em casa, mas agora nós estamos reunindo de maneira virtual, né? Por um aplicativo, né? O Team Link. E é interessante a gente perceber como é que toda essa situação impactou os diferentes membros da família de uma maneira completamente diferente uma do outro, né? O impacto que teve sobre mim foi de um jeito, o impacto que teve sobre a Eunice, sobre a Elisa, sobre o Miguel, sobre a minha sogra, né? São impactos completamente diferentes. E aí a pergunta é, qual é a melhor maneira de assimilar esse impacto? A gente já está até, de certa forma, abordando isso, mas qual é a melhor maneira de eu assimilar esse impacto dessa mudança de rotina e readaptar e ressignificar as nossas rotinas em família? A gente falou um pouquinho, né, introdutoriamente,
assimilar uma forma de trabalhar o que é real, sem o saudosismo de como era antes e sem a pressa do que será depois. Qual é o meu cenário hoje? Como eu posso atuar nesse cenário que eu tenho hoje? Isso é real, isso é uma atitude madura. E como ressignificar? Como a relação ficou muito íntima, muito próxima, Ricardo, às vezes todos nós temos, isso não é uma acusação, não acontece só na casa do vizinho, mas todos nós temos uma criança interior e nela habita uns esquemas de vingancinhas. Sabe aquela coisa do recreio do colégio? Sabe quando o nosso coleguinho, até a gente mesmo tinha a bola, e quando alguém fazia alguma coisa que não agradava, a bola é minha, acabou a brincadeira. Lembra disso? Lembro. E nós viu isso acontecer ou praticou isso? Então, esses esquemas infantis, eles, num movimento elástico, pode aparecer na vida adulta. E aparecendo na dinâmica familiar, pode ser que eu fale para o Davidson assim, me ajuda com a limpeza dos vidros? E naquele momento ele ou não está disposto, ou ele está implicado em fazer outras coisas, e ele vai me dizer não. Ao invés de eu aceitar aquele impedimento, aquele não, dentro do coraçãozinho vai ficar assim, quietinha, coisa de esposa, tá? Tô dando aí um cartucho agora. Tá. Espera a Aí noite. eu vou cozinhar. Não, nem à noite não, meio-dia. Eu vou fazer aquela comida regada no pimentão, porque eu sei que pimentão faz mal a ele. Não foi dito, amor, o almoço tá pronto. Botou veneno. Porque pimentão para ele é um veneno. Você botou pimentão, mas... Ai, desculpa, esqueci. Não, eu tô com vontade de comer pimentão. Aí, como é o veneninho, a vingancinha? Se ele começa a cobrar, olha só, você pensou em você na hora de me dizer não para a limpeza dos vidros. Então agora eu quis fazer o cardápio para mim. Porque eu vou ter que limpar os vidros, então eu vou comer o que eu gosto. Eu não sei se isso acontece aqui em casa, entendeu? Sabe aquela coisa veladinha de eu te pego ali na esquina? Isso acontece com criança, com adolescente. Né? As mulheres têm uma habilidade de picar a gente na unha. Olha, eu vi um casal, isso foi Dá até teatro. Chama o Eunice, que agora vai começar. Então, eu vi ao vivo e a cores, queridíssimos nossos, da minha família, e eu sei que eles negociaram uma coisa na nossa confraternização, e o esposo falou assim, olha, eu estou dizendo não agora, porque eu não posso mesmo, mas, por favor, sem retaliações. Olha, mas eu ri. Eu falei, gostei disso. Eu gostei disso e vou aplicar. Significa o quê? Que agora realmente eu não posso, eu não quero, eu não estou disposto, mas eu estou com medo do que vai vir depois. E é essa forma ruim de se relacionar que levou a gente para uma função executiva que a gente não entrava em contato com isso. Mas família só se tornou família porque duas pessoas se amaram ao tal ponto de vamos viver juntos. Então, rolou coraçãozinho aí com o exemplo, né, minha gente? Que bom que eu não estou sozinha nessa. Então, o que a gente precisa fazer? Levantar a bandeira do respeito. O que eu não quero que faça comigo, eu não faço com o outro. Cooperação é para todo mundo. A gente vem de uma história de mulher em que a mulher carrega a família nos ombros e exige do homem a provisão. Então, para o homem fica pesado, para a mulher fica pesado. Agora isso precisa ser conversado e a bandeira do respeito e o exercício da cooperação. Porque é um time. E o time com a mesma camisa não faz gol contra. Ou não deveria fazer, né? Eu me lembro bem, na Copa, teve um gol contra. Não era para fazer, mas às vezes não acontece. Deveria, né? Mas foi feito. E às vezes, muitas vezes isso acontece, né? O gol contra. E eu acho que assim, essa coisa da retaliação precisa passar pela ótica da uma só carne.
né? A partir do momento que nós somos casados, nós nos tornamos uma só carne. E ao nos tornarmos uma só carne, a gente, tudo aquilo que eu faço contra o meu cônjuge, em retaliação, ou para fazer, né, para retribuir algo que foi feito e que eu não gostei, na verdade eu estou fazendo contra mim mesmo, né? Por quê? Porque eu estou levando sofrimento, a dor, eu estou levando decepção não ao outro, mas a mim, porque ele é uma só carne comigo, né? Então, muitas vezes a gente ainda tem uma visão de que nós somos dois, quando na verdade nós somos um, né? E aí isso é um grande problema. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Uma complementação aqui, até da Maísa, né, sobre aquela questão dos adolescentes. Ela falou sobre a dificuldade, né, dos adolescentes. Os adolescentes estavam começando a descobrir a individualidade, interagir e tal, mas com esse isolamento, eles têm dificuldade de se integrar com os adultos, né, que são a convivência que estão. Eu ouvi algo interessante, ouvindo uma live eu não lembro quem foi algum pastor de São Paulo, e ele falava o seguinte: olha, o tempo de isolamento, ele não precisa ser, o tempo de distanciamento não precisa ser um tempo de isolamento, né? Nós estamos descobrindo maneiras de nos interagirmos. Por exemplo, eu estava comentando hoje com o pastor Agostinho sobre a live de hoje. Tempos atrás, eu queria que a Érica falasse para casais. Qual seria o procedimento? Ligar para você, agendar uma data, pagar uma passagem de ônibus, arrumar um lugar para você dormir e tal, para você vir dar uma palavra, né? Deu a palavra, você retorna para sua casa. Nós estamos descobrindo uma maneira que isso aqui vai permanecer, né? Hoje eu estava, um pouco antes da nossa live, eu estava assistindo uma live do Darrell, que foi preletor do nosso encontro de casais em 2017, que está em Recife, né? Nós fomos em 2018, né? Isso, vocês foram em 2018, foi o Aécio e a Silvia. Com o pastor Mark Anderson, que era daqui de Goiânia e hoje está em Londres. Foi uma live super edificante para casais. Então, isso daqui que a gente está fazendo, eu tenho falado que essa interação online, ela é um caminho sem volta. Né? As nossas interações, é lógico que a partir do momento que todo esse distanciamento acabar, as relações vão voltar. Não da maneira como era antes, porque o normal não existe mais. O normal não existe mais. Nós teremos um novo normal daqui para frente, um novo normal que nós vamos descobrir e reinventar, né? Mas isso que nós estamos fazendo, né, as lives, né, no YouTube e várias outras coisas, elas vão se tornar uma nova forma de interação. E a gente tem que lançar mão desse tipo de coisa. Eu não posso ficar isolado. Por exemplo, desde que começou esse distanciamento, nós do Ministério de Casais decidimos que o Ministério não ia parar. Estamos isolados, não podemos nos reunir, mas nós não vamos parar. Então, toda sexta-feira, a gente faz uma videochamada no WhatsApp, e a gente conversa, a gente compartilha uma palavra, a gente ora, e, né, sonha junto, traça alvos, traça planos para o nosso ministério, né? Coisa que a gente, por conta da rotina, a gente fazia uma vez no mês. Agora não, a gente faz toda semana, um olhando na cara do outro pelo celular. Então, a gente vai ter que redescobrir essas novas formas de interação e lançar a mão delas, né? Eu acho que é uma das maneiras da gente assimilar isso. Eu estou nesse momento em isolamento, mas em distanciamento,
mas eu não posso ficar isolado. Então eu tenho que interagir, nem que seja pela tela do celular, né, como a gente está fazendo aqui, né? Estamos a 1.330 quilômetros de distância, mas estamos aqui juntos nesse momento. E o que é interessante é que nós somos a geração que assistiu os Jetsons. E a gente achava, lembra? A gente achava que, nossa, surreal, a gente não vai viver isso. Quando eu via o patrão da família chegar na sala, eu pensava na época, não vou citar nome, mas eu pensava, Deus me livre o patrão do meu pai dentro da nossa casa, era o que eu pensava. Mas eu amava pensar naquela robozinha ajudando nas tarefas domésticas. Amava. O que a gente está fazendo hoje? Quantas reuniões de trabalho eu resisti muito à modalidade online, eu gosto do presencial. Mas o que eu estou fazendo hoje? Atendimento psicológico online, orientação online. Os cursos serão online. E Deus deu sabedoria e inteligência em cada época. Você que é arquiteto deve ter um olhar bem melhor que o meu para as pirâmides. A gente teve o privilégio de ir ao México e a gente ficou de cara com Ricardo. Olha, é admirável a inteligência daquela época. Imagina, hoje, Deus, que o tempo diante dele é absoluto, ele deu inteligência tecnológica para essa era. Então, a sensação que eu tenho é que Deus está bordando as histórias, bordando. Ele não piscou, ele não se distraiu, ele está bordando. E a gente precisa confiar. Né? Confiar de que as coisas vão tomar o seu devido espaço, o seu devido modelo. Agora, eu também quero estar confiante de que dessa a gente sai ser humanos melhores. Por exemplo, não sei se você lembra do corte da Barra, Quinta da Barra. Lembrou? Lembrei. Ali, uma amiga me mandou a foto, fizeram tipo um mercadinho na calçada, no muro, com 2 placas. Isso ontem. Quem tem, põe mercadorias, e a outra placa. Quem não tem, retire. E embaixo dos comentários, as pessoas, onde é? Eu quero ir lá deixar 1 quilo. Onde é? Eu quero ir lá levar alimento. Então, esse pulsar de solidariedade está mostrando a nossa humanidade, o nosso melhor. E eu sou firme em dizer, o bem é a maioria. O bem é a maioria. O mal, ele faz um estrondo e some, se dissipa. O bem, ele é brando, permanece. Mas ele é constante. Isso aí, permanece. Trabalho por lá atender. Ele precisa sair para atender. Sim. Tá bom, David. Foi bom te ver, cara. Um grande abraço que já tá. Grande abraço para você também. Tudo de bom. Obrigada, amor. Um beijo. O Maguinho, né? O Magno, a esposa da Ana, entrou na nossa live, deu um hello aí para nós, diretamente da cidade de Marietta, na Geórgia. Falei certo, Maguinho? Que legal! Lá nos Estados Unidos, está nos acompanhando aqui. O Val também está aí, Valdenir. Quinta-feira eu vou ter uma live, Adoração em Palavra com o Valdenir, às 8 horas também, no meu Instagram pessoal, cason.ricardo, e no do Valdenir, Val França Oficial. Tá? Gente, Val, Carol, Aline, tem um coral aí na plateia. Tem. Um coral nessa live. Se a live pudesse caber 6 pessoas aqui, dava para a gente fazer palavra e louvor, né? Dava. Eu só que falo, tá? Eu também. O Emerson também, olha. Hoje eu estava vendo o Emerson, né? Um vídeo, ele tocando com a filha dele. Grande abraço, viu, Emerson? Ana e a Ana Lanra e Fernanda, mandando um abraço para a Érica. Só para a Érica? Um beijo grande. Não tá certo. Quando eu aperto o coração, eu mando um áudio apelativo, e quando o Emerson canta Rompendo em Fé, meu filho, não tem angústia que fique aqui. Eu volto lá para o momento cura completa. Uma benção.
Muita gente boa aí acompanhando a gente, viu? Muito bom. Carol, né? Tá aí, muita gente boa. Érica, eu acho que a partir de agora é um tempo de reconstrução, né, para nós. Uhum. Porque, como eu falei, o normal não existe mais. Né? Uhum. Então, o Emerson colocou ali, não teremos mais o normal, teremos o Norbem. Né? Eu não sei o que será, Emerson, mas assim, que será diferente daquilo que a gente vivia antes, será. Uhum. Por conta de tudo isso, né, eu acho que a solidariedade, a empatia, são marcas que ficaram, né, na nossa vivência com toda essa situação. A gente tem visto um desenvolvimento dessa solidariedade, dessa empatia, dessas ações de solidariedade com o próximo. Né? Eu até achei uma frase, eu postei nos meus stories há um tempo atrás, achei interessante. Uma releitura daquela antiga frase, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa releitura dizia o seguinte: farinha pouca, meu irmão primeiro. Eu acho que esse é o grande passo que a gente tem que dar, né? Olhar para o outro, não enxergar somente a nós mesmos, olhar para o outro e enxergar as necessidades daqueles que estão à nossa volta. E aí a gente vai conseguir ressignificar, vai conseguir readequar tudo aquilo que a gente vai viver daqui para frente, né? Porque a gente vai ter que construir novos caminhos para os nossos relacionamentos. A gente vai ter que construir novos caminhos. E a gente vai construir com base nisso que a gente está vivenciando, interpretando e ressignificando nesse tempo. Eu acredito nessa força. De tudo que você falou, eu acredito nessa força aí, dessa ressignificação, desse olhar mais para a solidariedade, que é a nossa natureza. É o nosso movimento natural. A gente não é da máquina, a gente não é da selva de pedra, a gente é da natureza, é do apoio mútuo, do respeito mútuo. Se eu te ajudo em algo, o meu corpo libera substâncias que vão direto para a área do prazer no cérebro. E aí eu tenho a sensação de bem-estar. Então, a minha natureza corresponde à lei do amor. Isso abastece. Então, a partir do momento que a gente se der conta disso, parou essa coisa alucinante de consumo, de que esse aparelho já está vencido, eu já tenho que substituir, mas ele funciona, não, mas já tem outra linha. Parou isso. Agora é a questão da cooperação. Agora, não é lindo a gente saber que isso já foi dito lá em Atos 2? Não é novidade. O que agora, o tempo presente, exige é prática do que a gente já sabe. Outra coisa legal, Ricardo, que eu entendi como benefício, e você vê isso muito de perto, é o tratamento que a gente dá à família. Porque cada retiro que a gente vai, cada imersão terapêutica, cada aconselhamento pastoral, cada olhar de cuidado, o lazer que a gente dá à família, foi o que hoje deu base para suportar esse momento. Pode falar. Tem tempo aqui. Nós tem alguém que está querendo participar. Márcia, mãe da Melissa, Tatiane Azevedo aqui da Primeira Igreja entrou, uma família lindíssima, que bom. abençoada. Certo. Mandei avião. Tem que mandar novamente? Sim, Magno. Tem que mandar, né, dessa nova live. Tá bom? Que essa daí está começando do zero. Certo? Tem alguém que está querendo participar aqui da live, aparecer aqui? Vem? Miguel? Elisa? Oi, Miguel! Para quem que não menino lindo! Miguel, você é um pouco teresopolitano. Papai precisa te apresentar essa terra aqui. Você é um pouco teresopolitano. Fala, Miguel. Tudo bem? Voltei, Ricardo. Minha paciente está na live aí assistindo. Então a gente já vai, né, trabalhando por aqui mesmo. O pessoal está entrando. Bom, o pessoal voltou aqui na live. Né? O pessoal que estava na outra já está aqui.
Então, estávamos falando desses benefícios, né? A Cristiane Neves é minha irmã do coração. E a gente tem o sobrenome igual. Minha cunhada de coração. É, uma linda. Os meninos são ótimos também. A gente estava falando dos benefícios de ter o cuidado de fazer um retiro em família, retiro de casal, terapia, imersão. E que nesse momento, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente trabalhou, a gente pode não lembrar, mas adubou o solo do coração. Então, dá o sustento necessário para fazer essa travessia nesse momento. Val, um beijo para você. Também sou seu fã. Botou ali. Renata falou que eu tenho fãs em Paraíba do Sul. Olha. Renatinha. Renata é nossa irmã na fé, lá da Paraíba do Sul. Bom. Quer dizer, o Brasil está muito bem representado nesse intercâmbio aqui, né? Não só o Brasil, mas tem gente aí de vários lugares aí, né? Inclusive lá dos Estados Unidos, né? Estão lá, né? Muito bom. Entrou meu companheiro na liderança de casais, entrou, o Nordson, quem mais que entrou aqui também para a gente estar citando? Renatão, botou a bandeirinha aí também, Antônio tá pedindo a pamonha. Vixe. Olha, eu tive uma experiência com pamonha. Um casal, né? Hoje eles estão em Portugal, eles eram de São José dos Campos, eles vieram ministrar numa conferência da família aqui em Goiânia. E aí, quando eles foram embora, né? No domingo, era o último dia da campanha, eles estavam hospedados aqui em casa, e a gente fez uma pamonhada típica goiana, né? E aí compramos um isopor lá, congelamos as pamonhas, colocamos dentro do isopor, lacramos e tal, e eles levaram para São José dos Campos. E eles iam voltar de avião. Quando chegou no aeroporto lá, eles queriam, o pessoal da Polícia Federal queria ver o que tinha no isopor, né? Aí o pastor Geraldo falou, pronto, agora eu preso por tráfico de pamonha. Ai, meu Deus! Então, depois dessa experiência, Antônio, eu acho meio complicado mandar pamonha para você, que pode ser acusado de tráfico de pamonha. Tem que se contentar com as que tem por aqui mesmo. É um amarelo clarinho, Ricardo. Tu não acredita que é pamonha. Não é igual. Não é igual, né? Não é igual, não. Aqui, Vânia Teles é sua cunhada? Sim, é minha cunhada. Passou aqui. Um beijão, Vânia. Na primeira live está aqui também. Né? Sabe por que eu gravei o Teles? Porque a Aninha, minha prima, que agora mora aí, é Teles. Ah, é? Mas será que é parente? Só que o Teles da Eunice é com L só. Não sei se... o dela é com 2 L's. Sim. Então... o Gurai também está aqui. Estou olhando as pessoas que estão entrando, né? O Gurai também está aqui. Isabela, voltou. Vamos ficar aqui para vigília, tá bom? Hã? Vamos ficar aqui para vigília. Uhum. Então a gente estava falando sobre esses novos caminhos, né, Érica? Até uma pergunta que você falou, eu não tenho resposta para isso. Até porque a gente vai construir isso. Uma pergunta futurista. Uhum. Miguel, o seu pai não é aqui de Teresópolis? O seu pai não morou aqui em Teresópolis de muitos anos? Araras. Nasceu em Araras, aí depois veio pra cá. De São Paulo veio pra cá. Tá ótimo. Então, depois que tudo passar, papai vai te trazer aqui na casa da titia. Titia vai fazer um tour por essa cidade. E depois titia vai abrir o baú de fotos. Ele quer fazer uma pergunta. Né, Miguel? Você quer fazer uma pergunta? Você quer fazer pergunta? Não. Não? Então tá bom. Vai lá, fazer sua história. Muito legal.
Então, depois Eu fiz isso, minha gente, porque lá em Goiânia eu falei pro Miguel: oi, Miguel, eu sou lá de Teresópolis, da terra do seu pai. Não, meu pai não morou lá, não. Olha, cara. Muito legal. Eu ainda não abri esse baú de memórias para ele. Depois que minha mãe, né, mudou, a última vez que eu fui a Teresópolis, foi quando Elisa fez 4 anos, né? Foi há quase 11 anos atrás. Depois disso eu não voltei mais, e meus pais mudaram para o interior de São Paulo, né? E aí ficamos sem pouso. Sem referência, sem pouso. Aí e agora já ganhou a chave de Goiânia, já é de Goiânia. Aqui já. Só não aprendi a comer o piqui ainda. Mas a pamonha já virou parte do cardápio. Pamonha é primeiro amor, né? É verdade. Né? Pamonha de panela, pamonha assada, pamonha tradicional, isso aí é sempre bem-vindo. Né? Bem-vindo. Mas aí, a gente estava falando do futuro, né? E Sim. Você usou a expressão correta. O futuro a gente vai construir passo a passo, com muita amorosidade, com muito respeito. Ansiedade, a gente precisa de um pouco. Estresse, a gente precisa de um pouco. Senão a gente nem levanta da cama. Mas é num volume adequado. Para fazer aquela coisa propulsora, eu vou desafiar, eu vou me reinventar, eu vou descobrir um jeito novo, mas eu vou. E sempre com aquela ilustração de Davi. Quando Davi tremeu ali na base, você já venceu o urso e o leão. Agora você vai vencer o gigante. Então, olhar para trás como referência. Poxa, eu já superei isso. Eu vou superar essa. E essa vai ser mais uma história bonita para minha família contar. Porque a gente passou por isso, nos fortalecemos como time. O time Garcia, o time Sherman, o time Teles e bola para frente. Sim. Não é, Antônio Pena? O time Pena. A esposa do Antônio é lindíssima, minha amicíssima Paloma. Paloma Moranguinho? Eu ouvi uma frase que eu acho muito interessante, que ela fala o seguinte, que o tamanho do espelho retrovisor ele é muito menor em relação ao para-brisa, exatamente porque o seu passado é apenas uma referência para aquilo que você tem diante de você. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Né? Não ficar preso ao passado. Há uma tendência, existem pessoas, porque era assim, porque antes era desse jeito, antes era assim, assado e tal. Esse antes ficou para trás, né? Então agora é reconstruir a partir daí. Eu gosto muito daquele momento na vida de Neemias, quando Neemias, depois que ele recebe a notícia, né, da destruição de Jerusalém e tal, e ele era copeiro do rei, e ele vai até o rei para poder fazer sua obrigação, e o rei percebe nele a sua tristeza, né? E aí Deus então encaminha tudo para que Neemias volte a Jerusalém para a reconstrução dos muros. É interessante aquela passagem quando Neemias se levanta no meio da noite, pega um cavalo, e ele vai olhar tudo aquilo, olhar as ruínas, olhar a situação que estavam os muros, né? Foi caminhando com o cavalo dele, não sei se um cavalo ou um jumento, alguma coisa assim, eu acredito até que seja um jumento, que é um animal que se comporta melhor num terreno acidentado, e ele vai, e tenta por um lado, não consegue, ele dá a volta, tudo isso para poder tomar pé da situação que estava em Jerusalém, que Jerusalém estava, para então ele iniciar o processo dele de reconstrução das muralhas de Jerusalém. O que a gente vai ter que fazer é exatamente isso. O primeiro passo é tomar pé da situação, né? Então eliminar a negação, eliminar essas outras coisas que nos paralisam, eliminar o medo, você falou, né? Verdadeiro amor lança fora do medo,
e tomar esse pé dessa situação e dizer, a partir daqui eu vou reconstruir, a partir daqui eu vou recomeçar. E naquilo que o medo nos serve como sinalizador de perigo. Na dúvida, não ultrapasse, igual a placa de trânsito. Mas não para estar num volume alto a ponto de eu viver em pânico, de forma nenhuma. Aí eu vou colocá-lo no volume certo, vou me proteger, vou me resguardar e seguir adiante um dia de cada vez. Lembrando de tudo que a gente falou sobre os retiros, as terapias, o custo do cuidado é bem menor do que o custo do reparo. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de colocar o olhar, uma escuta atenta, eu acho lindíssimo o significado de clínica. Quando eu optei por psicologia clínica, eu achei lindo porque clínica é debruçar, olhar atentamente. Então, se eu posso olhar outra pessoa clinicamente, atentamente, eu posso trazer isso para minha casa e olhar, sentir, calibrar como você vai, como você se sente, qual foi o ponto alto do teu dia. Na internet rolam umas perguntinhas mais criativas para crianças, para a gente não ficar sempre perguntando o que você fez de bom na escola. Então tem umas perguntas muito engraçadas. Se você tivesse poderes mágicos e pudesse te levar para o melhor lugar da escola a qualquer tempo e hora, numa cápsula, qual lugar seria? Ah, quadra. Eu adoro educação física. E aí você vai dialogando, porque às vezes comunicar é até um desejo, mas não saber como comunicar, como chegar, como acessar naquela linguagem. Isso a gente se habilita. Se a gente se habilitou a usar celular, se habilitou a dirigir, a direção é bacana, né? Carteira de habilitação. Eu tenho uma, né, marido? Eu tenho uma, eu dirijo direitinho na estrada. Minha sogra mora em Friburgo. Vou deixando os caminhõezinhos de verdureiros passar e vou na paz de Deus. Só não pode ter pardal, Ricardo. Eu não vi pardal uma vez. Ele falou, você viu os pardais? Eu, pardal, na minha mente passou aqueles passarinhos, sabe? Mas graças a Deus estava desativado. Então é isso. Parar para essa calibração. Acho que esse tempo é precioso. E eu estou dizendo isso, não é que é todo dia, toda hora, alegria, satisfação. Tem dia de choro, tem dia de chorar separado, tem dia de chorar junto, mas também tem o dia de se alegrar. Né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Você falando sobre a questão do investimento, né, gente, como é que você falou? Questão do investimento... O custo do cuidado é bem menor que o custo do reparo. Que o custo do reparo. Isso a gente vê em duas situações, né? A questão da mecânica, né? Você tem um carro, você deu o exemplo do carro. A manutenção preventiva, ela sai mais barata do que a corretiva. Às vezes, assim, as pessoas, todo casamento, todo relacionamento, ele precisa ter manutenção, né? O casamento ele precisa passar por manutenção. Nós tínhamos até bolado uma reunião para esse ano, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer, falando sobre exatamente o casamento na oficina, sobre manutenção preventiva no casamento, manutenção corretiva, manutenção programada. Porque a manutenção corretiva, às vezes, exige que você, falando na questão do carro, a manutenção corretiva exige que você vá mais vezes à mecânica, né, à oficina. Mas você vai ter um gasto menor nessas visitas. Ao passo que a manutenção corretiva, quando o problema vem, ela sai caro. Às vezes você precisa ir rebocado, às vezes você precisa ir ter um gasto muito alto. Por exemplo, obrigado a parar no momento que você não estava esperando. Exatamente, né? E aí isso gera mais prejuízo. Eu, há um tempo atrás, esqueci da quilometragem da troca da correia dentada. Uma peça que, se você trocar
você gasta ali seus 300, 400 reais. Como eu esqueci, a correia arrebentou comigo, eu tive que levar o carro para a oficina no guincho e gastei mais de 3 mil reais para poder botar o carro para funcionar. E um outro exemplo, ano passado nós fizemos uma reunião para casais sobre quanto custa um divórcio. Então nós reunimos um advogado, doutor Saulo, aqui da igreja, uma psicóloga, que foi a Eliane Bertolucci, que ministrou no nosso encontro de casais esse ano, e um outro pastor, um pastor de uma outra igreja de Cristo, pastor João Márcio. Aí o que acontece? O advogado falou primeiro, falando sobre o custo do divórcio, né? Era os prejuízos financeiros, emocionais, espirituais que o divórcio causa. Gente, se a gente parar para pensar, o custo de um divórcio, sai mais barato você pagar uma terapia do que... a manutenção do casamento. Exatamente. Do que você encarar um divórcio com um advogado. Imagina... As pessoas estão concordando com você no comentário, Ricardo. Porque só honorário advocatício é 30%. Agora imagina, você tem um imóvel aí no valor de 180 mil reais, mais um carro no valor de 50 mil reais, que não é, né, não é um patrimônio muito alto, são 230. 230, nessa brincadeira aí, o advogado já morde 70 mil reais do seu patrimônio. Fora os impostos, as taxas de cartório e uma série de outras coisas. E aí ele falou primeiro. Quando chegou a vez da psicóloga, ela falou, olha, diante de tudo isso que o advogado falou, até as dívidas, né? A Jéssica está falando aqui, até as dívidas você tem que dividir. São parceladas. Não tem dívida do marido ou dívida da esposa. Divide tudo. Tudo entra no bolo, né? E aí ela falou assim, gente, é muito mais barato você pagar uma terapia com a psicóloga do que você se divorciar, né? E as pessoas acham que é simplesmente cada um pegar a sua escova de dente e ir para um canto, né? Isso a gente está falando de prejuízo financeiro. Existe todo um prejuízo emocional e existe um prejuízo espiritual, quando a gente fala, né, do âmbito da igreja. Mas não só isso, né? A gente acaba construindo uma decepção até mesmo com Deus. Poxa, Deus, eu casei na tua presença, né? E aí, olha só o que virou meu casamento. Questionamento que muitos fazem, né? É verdade, é muito doloroso. É um rompimento dos sonhos, né? Exato. E os sonhos são desconstruídos. Ô, Ricardo, você falou uma coisa muito bem colocada, essa situação da importância da terapia. E eu ainda vou falar uma coisa assim, acho que mais do que buscar uma terapia em momento de crise, é antecipar e fazer um processo terapêutico para a manutenção de um bom relacionamento. Porque as pessoas geralmente buscam quando já estão num processo de crise na relação. É o último recurso, então, a terapia, né? A terapia pode ajudar, mas também é sofrido e não é tão fácil. Mas se buscar num processo de manutenção, num processo como prevenção, que a gente estava falando, um processo preventivo, ajuda bastante. E se não tiver, por exemplo, como fazer os dois, com terapia de casal, cada um fazer a sua terapia de forma individual, porque aí ajuda no processo da relação. É muito bom pensar dessa forma. Sim. Uma coisa boa da terapia de casal, eu gostei de fazer, viu? Gostei. Nós fizemos há um tempo atrás, tão gostoso receber alta. Coisa boa. Alta da terapia de casal é um pódio. É verdade. Eu sei que é para aquela fase, eu sei que naquilo que a gente se propôs trabalhar, porque foi conquistado. É um trabalho árduo sobre si mesmo, né? E você chega no momento, vocês estão ok, vocês atingiram os objetivos que vocês pretenderam atingir. Então, eu já desejo daqui a pouco ir para a próxima terapia, mas por razões, assim, de manutenção. Isso aí. Tá, porque a gente não vai ficar nessa fase
vem outras fases, né? Vem daqui a pouco a casa dos 50 e suas implicações, né? A porque gente são precisa se fases, atualizar né, constantemente. Uhum. eu acho muito interessante seu Brito e a Dona Rosa, né? São um casal, né? Presbítero aqui da igreja. E ela, numa das Manda um nossas abração para eles. digitais, ela compartilhou, olha, o nosso casamento, ele já passou várias fases, né? Hoje eles são bisavós, né? Então passou a fase de só os dois, vieram os filhos, né? Aí os filhos casam, o ninho fica vazio de novo, vem os netos, aí agora tá vindo os bisnetos, e assim, né? Uma Caminhando. E família cada linda. fase, cada etapa tem a sua demanda, tem as suas necessidades, tem as suas necessidades de intervenção, as suas necessidades de trabalho e tudo. E Até, eles podem falar com propriedade, né? sim, sim, é verdade, podem falar com propriedade. Um comentário aqui que foi colocado, a vivência de vocês, vocês acham que os homens têm mais preconceito com relação à terapia de casal? É só a terapia de Ricardo, casal ou a terapia em modo geral? no modo geral. O que acontece? Aí não vou falar como do gênero masculino, acho que é mais fácil de trazer essa questão. É muito importante você ter tocado nesse assunto. O homem, a terapia em si, foi criado um bloqueio na sociedade porque se confunde com psiquiatria, com tratamento psiquiátrico. Né? Então há uma confusão, às vezes, quando a pessoa fala está em terapia porque está com um problema. Né? E, na realidade, a terapia é um processo que todos deveriam fazer, porque é para você fazer a manutenção das suas emoções, mudança de comportamento, quer dizer, é algo que precisa se trabalhar na prevenção. Uhum. O homem em si entra aquela coisa assim daquela casca que na criação mesmo é criada. Que o homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem não pode fraquejar. Aí entra nessa situação de que eu não gosto de falar dos meus problemas, eu não gosto de ficar me expondo. Então entra bloqueios de senso comum da sociedade. E aí, quer dizer, se torna realmente um processo mais desafiante. Ou seja, aí eu colocaria assim, o homem que busca fazer uma terapia é muito mais homem nesse momento, porque está buscando ser melhor para quem está com ele, né? Está procurando se aperfeiçoar para poder fazer a pessoa que está com ele mais feliz. Verdade. Isso aí realmente é essencial. Eu vejo hoje, eu tenho tido a oportunidade de ter um mentoreamento. Eu creio que hoje eu tenho tido a oportunidade de ter um mentoreamento. Nunca fiz terapia, né? Não por preconceito, não, mas acho que falta de oportunidade, falta de iniciativa, né? Mas, assim, eu tenho procurado ser mentoreado. E eu tenho visto o quanto que a possibilidade de você abrir dificuldades, de você abrir sentimentos, eles são extremamente libertadores, né? São libertadores no primeiro momento e são impulsionadores no segundo momento. Está mudando. É aquela coisa que você falou, Érica, da flecha, né? Você recua, né? Você se expor é uma espécie de recuo, né? Sim. Mas você recua para ser lançado, né? Porque no momento que você se expõe não a crítica, mas uma exposição à cura, né? Uma exposição a se libertar de algo que te incomoda, que criou uma marca limitante em você e que precisa ser dispensado, né? Precisa ser dispensado. Eu gosto muito de uma regra da terapia, onde eu não me lembro o autor agora, mas essa regra perpassa entre os psicólogos. Quando a boca cala, o corpo fala através de sintomas. Quando a boca fala, o corpo sara. Porque a palavra tem muito poder. Uhum. Então, por várias vezes,
eu enquanto paciente e eu enquanto psicóloga. Observei isso. Quando a gente fala algo que está doído, que precisa ser dito numa escuta atenta, um olhar sem julgamento, uma boquinha sábia e sigilosa, o tônus muscular chega a fazer assim. Porque eu tirei aquele peso de mim. E olha a palavra de Deus como é perfeita. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Eu leio isso, enquanto eu calei os meus erros, as minhas dores, as minhas feridas, envelheceram os meus ossos. E se a gente for ter uma visão psicossomática, é osteoporose, né? Não em Sim. todo caso, cada caso é um caso, precisa ser visto, analisado, ponderado, tá? Mas é importante esse lugar. Então, o aconselhamento pastoral é muito bom. Eu gostei, Ricardo, porque por uma época eu falava assim, eu nunca ocupei pastor, eu nunca fui para gabinete ocupar pastor, eu tinha um orgulho sobre isso, mas eu não tinha noção de que era orgulho. Eu achava que era bonito dizer, até o dia que eu precisei bater na porta e falar, me ajuda. Eu não estou dando conta sozinha. Eu preciso de orientação, não estou enxergando. Ai, e que coisa divina é uma mão estendida. Porque algumas vezes a gente não bate numa porta devida para pedir ajuda por orgulho. E isso precisa ser quebrado. É o que está acontecendo dentro de casa agora, porque a cooperação exige quebra de orgulho. Eu não dou conta de tudo sozinha. Eu preciso de ajuda. Verdade. Por falar nisso, eu gostei de ver você consertar a televisão e a equipe ali fazendo selfie. Foi bonito. Foi bonito. Aquele final não é legal? Foi proveitoso, né? Foi muito proveitoso. Né? Coisas que eu já tinha prometido fazer há 6 meses atrás e colocar em prática. Muito bom, muito bom. Citar um exemplo. Pode falar. Não, porque a Érica falou desse negócio de conserto, aí você está uma situação que na vida de casado, a gente tem várias situações, né? Aí eu vou compartilhar uma intimidade. Vai ficar gravado. Vai. Mas a gente precisa entender que o homem em casa, ele tem afazeres que a mulher não vai pegar para fazer, né? Como a manutenção de alguma coisa. Então, a mulher reconhecer e ter a noção disso, numa hora de uma cobrança de um afazer do homem e que ela pode fazer. Né? Teve um dia desses, acho que teve o quê? Um mês, mais ou menos? Não, foi dentro da quarentena. Foi dentro da quarentena. Que ela, e eu não, acho que foi até questão do vidro mesmo. Foi o vidro, que ela deu como exemplo aqui. E eu realmente não estava querendo fazer aquilo. Falei, Érica, eu não estou bem, não vou fazer isso hoje, não. Quando foi à noitinha, a nossa geladeira deu defeito. Olha, eu tive um trabalho enorme, achei até de madrugada, né? Para botar a geladeira para funcionar novamente. Aí eu peguei e falei para ela, tá vendo? Acho que eu já estava prevendo que eu ia ter que... E às vezes, não estou dizendo que é isso, mas naquele momento serviu como exemplo. Aí eu lembrei agora de trazer isso como exemplo, que é ter essa compreensão. Em momento nenhum ela ficou me criticando, nem nada, mas depois ela reconheceu, falou assim, poxa, é mesmo, se eu tivesse exigido ou tivesse... Agora eu estaria com a consciência pesada de você estar aí ralando com essa geladeira. Uma coisa legal, Ricardo, que depois você pode propor, né, uma conversa com outras pessoas sobre os temperamentos. Porque assim, no meu temperamento, eu vou pegar algo para fazer, vou levar mais tempo. Eu sou constante, mas eu vou levar mais tempo. O Davidson, ele tem uma energia que ele pode não ter o mesmo start que eu para começar. Mas ele vai fazer assim. Então, essa compreensão ajuda na minha tolerância e na tolerância dele com o meu tempo. Essas coisas ressaltam os olhos agora. Que agora a gente está precisando dividir o espaço por mais tempo e não tem
o espaço da saudade. Quantas vezes eu moro numa rua onde há uma creche que eu trabalhei até 2014. Quantas vezes os pais chegavam, pegavam o bebezinho, abraçava, cheirava e falava assim: ai, que bom que esse momento chegou, ai, que saudade. Só que agora não tem espaço da saudade, agora é dia a dia ali construindo um novo modelo de relação. Sim. Antes de eu falar uma coisa até sobre isso que vocês estão falando, quem entrou aqui foi a Silvia, esposa do Aécio, que ministrou no nosso encontro de casais de 2018. Legal. Né? Prazer revê-la. Prazer revê-la. Que momento bom de agradecer a vocês. Né, Ricardo? A gente falou isso aqui, que os retiros, tudo que a gente participou hoje, dá base de sustento para a gente atravessar essa fase. Aí ela mandou um tchauzinho agora ali. Um beijo, Silvia. Um abração para o seu esposo. O pastor Magno falou, você é fleumática e ele? Colérico. Colérico? Eu já fui quase 100% melancólica. Bem Moisés, manda outro, Senhor. Tem a língua presa, manda outro. Bem Moisés. Agora eu consegui assim, transitar, por incrível que pareça, entre o melancólico e o sanguíneo. Eu consegui pegar uma coisa assim daquela valentia, mas com meta, né, com foco. Eu decidi desenvolver para ter mais movimento, mais energia focada. E meu marido, apresento vocês o apóstolo Pedro. Quente. Mas hoje é curado pelo Espírito Santo. O Amém. Pedro das epístolas, pastor Magno. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eric e Davis, vocês acham que no decorrer do tempo da convivência, a gente vai assimilando alguns pontos do temperamento do outro ou não? Eu falo isso pelo seguinte... Depende da decisão, né? Eu quero aprender com o modo dele ser. Porque, assim... individual. Eu vejo que... se tornar saudável coletivo. Ah, sim. Eu vejo que, assim, no início, eu sempre fui muito tranquilo, né? Todo mundo sempre, nossa, Ricardo, na tranquilidade, né? E tal, e não sei o quê. Eu sempre fui muito assim... pensava muito, calculava muito antes de tomar uma iniciativa, né? Hoje não, hoje eu já percebo que eu já sou um pouco mais, talvez não o que eu gostaria de ser, mas eu sou um pouco mais, já tenho uma iniciativa maior. Eu me lembro de uma situação, nos primeiros anos de casamento nosso, acho que a gente não tinha nem Elisa ainda, e nós morávamos numa casa aqui no Novo Horizonte e no fundo da casa tinha um barracão. Mudaram um casal também, novo, de vizinhos, e a esposa gostava muito de ouvir música alta. E aquilo foi irritando, né? E aí um dia a Eunice falou assim para mim, bem, sobe ali no muro e fala para baixar o som. Aí eu falei, não, bem, não vou subir lá no muro para baixar o som. Vou falar. Aí ela falou, então tá, então eu vou, né? Porque ela era assim, se eu não desse a iniciativa, ela pegava e fazia, né? Hoje ela já sabe esperar, né? Ela já sabe depender da minha ação, né? Sabe esperar a minha ação, sabe negociar que essa ação seja feita e sabe esperar isso. Aí ela subiu no muro, pegou a cadeira, subiu no muro, né? Eu olhando. E ela falou assim, ela chamou a pessoa, né, o vizinho. Baixa o som e tal, tá muito alto, não sei o quê. Aí ela desceu da cadeira, séria, e falou assim para mim, ainda bem que você não subiu lá para pedir para baixar o som. Eu olhei para ela, por quê que não foi bom? Ela falou, porque a vizinha estava dançando pelada em frente ao espelho. Quer dizer, a minha falta de iniciativa naquele momento foi providencial para aquela situação.
Então, Tudo é assim, equilíbrio, né? Eu não tudo é preciso equilíbrio, disparar e também né? não preciso prostrar, né? O equilíbrio. Exatamente. Então, Olha lá, o pessoal tá rindo ali, ó, da história. de Gente, vez em quando eu conto essa é um história, amor. né? Mas a gente precisa aprender, né? Porque nesse período de ajuste, a gente precisa entender, como você falou, a ler o tempo do outro, né? E adequar o nosso tempo a esse tempo, né? Uhum. Não falar, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer Síndrome de assim, Gabriela. Gabriela, né? Não, a gente tem que se inclinar ao outro, né? Para poder se adequar nessa relação. É verdade, é verdade. Eu gosto muito dessa brincadeira de, não, tem o ditado popular que pau que nasce torto, morre torto. Uhum. Aí o mundo gospel traduziu para pau que nasce torto, filho do carpinteiro endireita. E o filho do carpinteiro tem todo o poder para isso, né? Verdade. Então, a gente decide, né? O comportamento é moldável. Então, a gente decide. Primeiro, a ficha precisa cair. E aí a gente decide. Reconhecimento, né? Aí, através do reconhecimento, a mudança tem que ser decisão. Isso aí. E a pessoa pode se permitir, né, a viver o processo de mudança. Verdade. Gente, alguém tem alguma pergunta dos que estão nos assistindo? Algum comentário? Pergunta eles não têm, não, mas cantar, eles têm todo o potencial para cantar. Tem um coral aí. Aqui está aparecendo aquele cara que foi vender o papagaio, né? E aí chegou um comprador e perguntou: esse papagaio fala? E aí ele falou: olha, falar ele não fala não, mas ele presta uma atenção. O povo aqui tá todo mundo prestando atenção aqui. Pastor Emerson, bora cantar. Bora cantar. Bora cantar. Eu perdi o cacuete do canto, viu? Mas vocês podiam fazer aquela brincadeira que as pessoas estão fazendo de cantar cada um na sua casa e unir. Ia ficar bonito. Só para matar a saudade. Chama Tia Graça. Tem uma turma boa, né? Aí, tá fazendo... Pastor Emerson quer saber se no céu vai ter pequi. Não, porque pra quem não vai não gosta. Divisão entre o povo de Deus. Então eu não gosto de pequi. Então... muito bem. Excelente resposta. Mas, pastor Emerson, para quem não gosta, vai dizer assim: se tiver pequi, não é o céu, irmão. É igual o pastor Miriam, ele fala que quando ele chegar no céu, a primeira pessoa que ele vai abraçar vai ser o inventor da Coca-Cola. E aí o pessoal fala: mas como é que o senhor sabe que o inventor da Coca-Cola vai estar no céu? Rapaz, se o cara que inventou a Coca-Cola não estiver no céu, eu não vou estar também. Abriu mão de muito pela Coca-Cola, hein? Pois é, verdade. De muito pela Coca-Cola. Então, a gente deve estar aí finalizando. Sim. Eu postei lá o livro Decepcionado com Deus, porque eu tenho ouvido muito isso. Para dar esperança, tem o livro do Max Lucado, Aplausos no Céu, também é um bom livro. Uhum. E postei essa semana 5 dicas para dormir bem, porque tem sido uma queixa recorrente a dificuldade para dormir. Lembrando que dorme bem quem se confia. O sono é entrega. Então, há as dicas e há também a sugestão de desenvolver autoconfiança em si mesmo, no Deus em quem a gente devota a nossa fé e que as coisas vão tomar o rumo certo. Deus não piscou. Ele está no controle de tudo. Verdade. Né? É isso aí, gente. Nossa live foi uma bênção, muito bom estar com vocês, Davidson e Érica. Né? Um feliz reencontro. Essa semana, a gente, além desse reencontro de hoje, quinta-feira, eu vou estar com o Valdenir, o Val França, né, live top. Com adoração e palavra. Estamos preparando uma palavra muito boa, né, um louvor muito bom, de tempo de esperança. É o que nós precisamos
para esses dias, né? Então, na quinta-feira, no meu Instagram pessoal e no Instagram do Valdenir, Valfrança Oficial, vamos estar juntos aí. O Valdenir já manifestou, estaremos juntos. Sim, Paulo. Vai ser uma benção. Deison e Érica, quero agradecer a vocês, em nome dos casais da Igreja de Cristo Novo Horizonte, por essa live maravilhosa. Você que ainda não nos segue aqui no Instagram, siga-nos. A gente sempre está postando coisas sobre casais, sobre relacionamento conjugal, sobre relacionamento familiar e também os nossos encontros de casais. A princípio, o nosso encontro continua confirmado em outubro, Palavra da Vida em Caldas Novas, com os pastores Ciro e Yara, de Belo Horizonte, foram responsáveis pela implantação do curso de noivos na Igreja Batista da Lagoinha, e durante 25 anos lideraram esse ministério, vão estar conosco, né? Cremos que em outubro tudo estará bem, e vamos estar ali recebendo a edificação do Senhor num lugar maravilhoso, que é o Palavra da Vida Caldas Novas. E aqui, 2021 faz aqui em Teresópolis. Ixi, traz o povo agora... pra cá, une com o povo daqui. É uma boa, hein? Vou te mandar umas dicas de locais. Então tá bom, vamos pensar nisso daí Tudo direitinho. é possível que crer. Olha que timaço para ir. Obrigada, Carol. Grande beijo. Eu amo tanto Carol, Ricardo. Eu só tenho lembrança boa dessa filha de Deus. Uhum. Que menina. Show de bola. São muitas lembranças boas, né? Do tempo da juventude. Isso. Primeira juventude. Até esses dias eu estava procurando, não achei, uma foto que nós tiramos na Igreja da Barra, numa conferência de missões. Eu sei que a igreja estava cheia de bandeirinha das nações, e uma foto com todas ali tinha eu, tinha você, tinha a Carol, estava o Pablo, estava o Mauro, Antônio Pena, Antônio, estava... gente, tinha tanta gente. Eu sei que acho que era um banco, né? E o pessoal atrás em pé. Né? Daquela turma que tinha o sonho, né, de servir a Deus, de fazer algo para o reino de Deus. Tinha sonhos ministeriais, né? E que estava junto ali. E a esposa do pastor Mauro Heder é minha amiga. Que bom. Camila, uma benção. As fotos que estavam na igreja ficaram nos arquivos da igreja. Mas eu vou perguntar uma pessoa ou outra para ver quem tem. Certo. Eu amo foto. Aí volta pedindo para você não tocar nesse assunto. Não tocar no assunto foto. Acabei de ver isso aí. Essa tarde eu mandei foto para Val, para Carol, para Ricardo. Muitas fotos, muitas lembranças. Estou olhando aqui algumas aqui. Tem uma aqui que eu tenho que mandar para o pastor. Mandar para ele ali. Eu sei. Já pedi perdão à Bruna. Bruna, me perdoa que eu te apertei nessa foto. Casão, sim. Ricardo, eu tenho que me defender com relação àquilo que a Érica falou no início, do cabelo e da barba. Mas é porque depois de 22 anos sem poder deixar o cabelo grande e barba grande, eu entrei para a rebelião. Porque o quartel não podia, né, deixar a barba do jeito que está. E agora eu tô de pijama, como eles chamam, né? Pós-quartel. Agora eu posso deixar cabelo grande e barba grande. Que bom. Somou com a quarentena, então tá assim. Ficou bem mais prazeroso. É bom. Muito bom. Eu tenho algumas relíquias aqui. Emerson vai soltar algumas fotos nas redes dessa semana. Vai Emerson, marcar, gente. Não faz isso, Emerson. É isso aí. Gente, muito obrigado, então. Né, todos que participaram da live aí com a gente. Deison e Érica, mais uma vez, muito obrigado. Foi um tempo muito edificante, muito bom, né, que a gente passou aqui, que a gente compartilhou um pouco. E que Deus abençoe vocês aí em Teresópolis. Deus esteja guardando a saúde de vocês, guardando a saúde dos seus familiares durante esse tempo. E tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar com Jesus. Amém. Vai sim.
Hein? Sobre as Questão- fotos, a advogada Carol já se colocou ali, direito de defesa, hein? A gente lembrou agora que Carol, além de cantar lindíssimo, é uma perfeita advogada. Super verdade. competente. Cara, Ricardo, ela é advogada criminal, cara. Isso. Olha só. Tirou onda, né? É. Tirou onda. Pronto. Mexe não. Ai, Grande beijo, Eunice. Beijo, Miguel. Beijo pra não. vocês. Aí Tchau, leva Ricardo. um papo Tchau, em Tchau, Miguel. Teresópolis.